Você está ouvindo o Rani Newscast, o maior podcast de Brasília. Ele é ex-procurador do TJDDF e uma das vozes mais combativas atualmente aqui no Distrito Federal. Dr. Vicenzo, que é meu convidado de hoje, vai falar sobre a atuação dele na política, no serviço público e também falar um pouco sobre o cotidiano, sobre tudo que acontece aqui no Distrito Federal. Então, Dr. Vicenzo, seja bem-vindo. Obrigado, Rani. Valeu. Primeiramente, agradecer você pelo espaço, por dar voz à verdade e dar voz ao direito do povo. Hoje em dia são coisas muito difíceis de se falar, né? Sobre o direito que o povo tem e sobre a verdade que precisa ser dita. Então, até para você me receber aqui hoje, você deve ter coragem, porque eu posso rasgar o verbo. Você viu a última vez que eu não deixo eu falar, né? Mas é isso, cara. Assim, eu pretendo falar o que precisa ser falado e que às vezes as pessoas não têm coragem, ou até por receio de retaliação, tem medo de falar. Eu não tenho medo, não tenho rabo preso com ninguém. Então eu digo a verdade que precisa ser dita. Perfeito. Para começar, por favor, aqui, quem é você na fila do pão? Então vamos conhecer quem é o Dr. Vicenzo. Me apresente. Cara, eu na fila do pão seria um consumidor a mais, mas trazendo para o contexto aqui que a gente está conversando, o Vicenzo é o advogado, né, que luta por justiça, que é defensor do povo, fiscal dos poderosos, principalmente em relação aos abusos de poder do governo. E posso falar com tranquilidade do governo do Distrito Federal, do governo do Amazonas, do governo de Roraima, do governo do Rio Grande do Norte, do governo do Ceará. Aonde eu passei, aonde eu trabalhei, aonde eu atuei, eu não tive problema nenhum, né, de trazer clareira para a verdade que precisa ser dita e também combater o que precisa ser combatido. Certo. Vamos me falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é de onde? Como foi que você começou aí no direito? E essa sua trajetória também no serviço público, de certa forma, não só de certa forma, mas diretamente, mas também agora atuando, né, de forma bem combativa, né? Fale um pouquinho para a gente da sua trajetória. Pronto, maravilha. Na verdade, assim, eu formei, né, em Direito. Acredito que a área que eu escolhi para atuar por vocação, sempre me indignei com as injustiças que vi. Até digo que palpita o coração e transcende o fervor da pele quando eu começo a ver que tem um negócio que eu posso fazer e ajudar, né? E aí eu fico ali extremamente abalado quando eu não consigo fazer nada. Teve um vídeo específico que eu falei sobre a sensação pior que o ser humano tem na vida, é a sensação de não poder fazer, a sensação de impotência. Sim. É você querer fazer e às vezes até ter como fazer, mas não conseguir fazer. E por isso eu até imbuído pelo exemplo do meu pai que foi servidor público aqui, na área do direito, jurista, então eu acredito que foi um caminho que eu segui, que todo mundo achasse que fosse natural. Eu acabei seguindo, mas vocês devem ter percebido, e as pessoas que me acompanham também acompanham isso, de que eu amo a política. Ah, mas você está falando, você critica os políticos. Como é que você disse que você não é político? Eu acho que todo mundo é político por natureza, né? Senão a gente não viveria em sociedade. Mas eu amo a política. Eu amo falar de política, amo... se for conversar comigo e não tiver uma política é porque você não conversou comigo direito. Sim. E eu gosto de participar de forma ativa, porque eu acho que tem como participar, mesmo não sendo parlamentar, mesmo nunca tendo disputado nenhum cargo eletivo, tem como a gente fazer. Então, a minha trajetória foi a formação como advogado. Atuei muito tempo na Defensoria Pública, aqui do Distrito Federal, Planaltina, Sobradinho, atuei muito tempo lá. Então isso tem um conhecimento para você sobre essa realidade, né? Então na Defensoria Pública você está muito próximo da população, né? E assim, eu costumo dizer que o direito do povo nada mais é do que uma alternativa que a gente conseguiu trazer para poder ajudar o tanto de demanda que tem na Defensoria Pública. Sim. Mas desde o início da minha faculdade, como voluntário, estagiário, eu busquei para poder prestar serviço na Defensoria. Eu confesso que para poder aprender, né? Porque na faculdade você vai naquela ânsia de aprender e você não vê nada da matéria. Você entra doido para achar que é o Celso Russomano e você entra lá querendo fazer, querendo ajudar e chega lá, é filosofia do direito. E eu naquela ânsia eu fui para a Defensoria Pública. E lá na Defensoria Pública eu fui moldado. A Defensoria Pública me ensinou a trabalhar ali na atuação, na orientação jurídica, no acompanhamento das partes, no atendimento das partes, como se advogado fosse, porque é muita demanda, cara. É muita gente precisando de acesso à justiça. Sim. E ali eu vi que, às vezes, a gente não tem nem o básico de acesso, né? Às vezes a pessoa quer um direito ali que você fala, não é possível, cara. Ela está querendo, por exemplo, a pensão para o filho, né? Uma mãe quer garantir a subsistência do próprio filho.
Não foi ela que fez o menino sozinha. E a gente tem que passar por tudo isso. Às vezes a mãe tem que passar por humilhação para poder conseguir R$200 de pensão alimentícia. Sim. Por falta de acesso à justiça. Às vezes, quantas vezes? Tem 2 semanas isso, que eu fui soltar um rapaz, tive uma discussão grave, minha esposa até presenciou. Tive uma discussão muito feroz com o promotor, né, da área lá de família, porque ele, o cliente, né, meu amigo cliente, foi preso por um erro da justiça, por uma burocracia da justiça. O cara tinha pagado a pensão estava quitada, lá nos autos, a promotoria fez o cálculo errado e o cara foi preso. O negócio é que ele foi um dos 32 churrasqueiros aqui a ser escolhido no Brasas, no evento Brasas. Né? Ele estava trabalhando e ele foi preso lá no trabalho dele. Nossa Senhora. Sendo que ele tinha pagado a pensão. Eu sou das pessoas que mais lutam por pensão alimentícia. Nós fizemos o último balanço, foi mais de 200 pensões no direito do povo. Mas eu não posso fechar os olhos para as injustiças que acontecem também com os pais, né, que às vezes são presos por burocracia. Estou dizendo assim, o pai é obrigado a pagar a pensão. Fez e tem que pagar, e tem que arcar, e tem que bancar. Mas eu acho injusto uma pessoa ser presa por burocracia da justiça. Sim, por erro do judiciário. O cara saiu, sabe quando? No dia do aniversário dele, que eu consegui liberar ele. E a esposa levou o bolinho lá na porta para poder cantar parabéns pro cara que foi preso por pensão, sendo que ele já tinha pago. Sim. E o detalhe, só para poder finalizar e complementar minha fala, aí falou, doutor, tinham 20 pais presos na minha cela e era tudo pensão alimentícia. Dos 20, pelo menos uns 8 estavam na mesma situação que eu. Tinha pago, não deu tempo de juntar o comprovante não chegou, o promotor fez o cálculo errado. E eles passaram lá 2, 3 dias presos, sem acesso à dignidade básica e ao maior bem que eu acredito que a gente tem depois da saúde, que é a liberdade. Sim. E foi privado por erro da justiça. Certo. Então, eu acho que nós estamos num país que falar em justiça é até difícil. É complicado. Como foi sua experiência como procurador? E você até falou que vai me detalhar um pouquinho. TJDDF. Isso, cara. Me expliquem. Até arrumar meu cabelo aqui para sair bonito do corte. Certo. Cara, o que acontece? Essa pergunta sua é muito importante para poder esclarecer. Existe, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Existe um tribunal que chama Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Ele cuida apenas de eleições. Né? Tanto é que ele funciona todos os anos, mas a parte principal dele, que os prazos são até reduzidos, é no prazo eleitoral. É quase como se fosse uma advocacia administrativa, né? Nesse Tribunal Regional Eleitoral. Por que eu comparo isso? Porque o Tribunal de Justiça Desportivo é muito parecido, né? E aí algumas pessoas acabam menosprezando o trabalho do procurador, né, do juiz, do auditor de desportivo. Mas eu justifico que não existe nada, principalmente do ponto de vista jurídico e da justiça, que não seja importante. E eu posso dar exemplo tranquilo aqui para o pessoal entender. Procurador de justiça desportivo é aquele que atua no âmbito do desporto, né? Ou seja, tudo que é relacionado ao esporte, no meu caso especialmente futebol, passa pela gente. Das coisas mais simples, né? O cartão vermelho do não sei o que deu errado, que vem, alguém tem que julgar se estava certo ou se estava errado. Quem tem que julgar? O Tribunal de Justiça Desportiva. Sim. O pessoal conhece muito o STJD, né? Sim. Que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a segunda instância dessa justiça. A gente julga casos simples como esse, mas a gente também julga briga de torcida, né? Eu fiz, inclusive, na época, um paralelo das torcidas organizadas associadas às organizações criminosas. Porque o jovem começa muitas vezes, e não estou discriminando aqui, eu fui atacado pela torcida do Palmeiras, da torcida do Corinthians, mas muitas vezes inicia no crime, na vida criminosa, por meio dessas torcidas organizadas. Então, assim, eu fiz um trabalho muito forte sobre isso. Tem casos, por exemplo, de assédio sexual que virou repercussão. Né, aqui em Brasília aconteceu de um treinador, numa seleção de ginástica olímpica, caiu no nosso tribunal, sobre assédio, né, às atletas. Mas aí, por último, mas não menos importante, eu colaborei, né, enquanto servidor da Câmara Legislativa, na construção de um projeto muito importante, que é a Lei Vini Júnior. Ela ainda não foi aprovada na Câmara, mas a Lei Vini Júnior, ela vem inclusive para poder... Vou lembrar o número da lei, mas a Lei Vini Júnior, ela vem justamente para poder mostrar a importância da justiça, né, no âmbito desportivo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. O goleiro Bruno. Né? O goleiro Bruno matou lá a ex-mulher, foi preso e pagou a pena dele do ponto de vista civil e criminal. Né? No âmbito civil e criminal ele pagou. Mas se ele quiser jogar futebol profissional em qualquer time de futebol, ele pode. Né? Eu não acho justo isso. Eu não acho que ele possa jogar. Então, a gente tem uma função administrativa. E aí a Lei Vini Júnior, né, que eu ajudei a criar, foi no gabinete do deputado, inclusive deputado do seu estado, deputado General Girão, do Rio Grande do Norte, do PL.
eu ajudei a construir o projeto enquanto assessor jurídico legislativo. A gente escreveu o projeto Levine Júnior e o projeto pune, né, qualquer injúria racial ou racismo como crime hediondo. Então, se o cara for racista em qualquer estádio do Brasil, ele não vai poder jogar futebol nunca mais na vida dele. Por quê? Porque o futebol não é lugar para racista. Sim. Então, a gente conseguiu estabelecer, né, chegar no legislativo, numa pena que possa punir esse cara de uma vez por todas, né, ele ser banido do esporte. Então, assim, essa é uma das importâncias. Por último, eu queria citar também a importância que eu atuei como procurador de justiça desportivo aqui, foi durante a pandemia. Eu não sei se você se recorda, mas foi um estado de calamidade, um estado de guerra. Sim, né? é complicado. Na época, o ministro era o Mandetta, né, do governo ainda Bolsonaro. E eu escrevi junto com o deputado Derrite, era deputado federal pelo PL, ainda é, mas agora está como secretário de Segurança Pública do governador Tarcísio, mas na época ele era deputado, né, em atendimento a ele. Nós assinamos juntos o requerimento, eu como procurador, ele como deputado federal, o requerimento para que fossem liberados os hospitais de campanha nos estádios da Copa. Por quê? Porque foram construídos vários estádios, o exemplo aqui do estádio do Distrito Federal, foi gasto milhões e milhões de reais. E a gente não tem time para fazer manutenção desse estádio. Sim. E o estádio está jogado, né? Estava até privatizado, mas estava jogado. E pela estrutura do estádio, para a gente poder organizar os hospitais de campanha, a gente conseguia ter uma dinâmica muito maior no atendimento. Né? As portas são largas, né? A gente tem como espaço, corredor largo para poder passar as macas, para ter o atendimento, não ficar aglomerado. Então, foi a solução que a gente achou. E aí, esse é um dos orgulhos que eu tenho de ter assinado como procurador de justiça desportivo, porque as pessoas falam, né? E eu também falo com um luto muito grande sobre as pessoas que morreram na Covid. Sim. Mas a gente também tem que lembrar de quantas vidas foram salvas graças a esses estádios no Brasil inteiro, inclusive aqui no Distrito Federal. Sim. A última contagem foram mais de 200 mil vidas salvas no Brasil. Acho que a gente teve uma contribuição muito grande para a população do Brasil todo. Importante. Acompanhando a sua trajetória nas redes sociais, você tem uma postura muito combativa, né? Então, de você de ir para cima no sentido de cobrar. Em que momento você decidiu que não dá para ficar quieto aqui, eu vou ter que ter uma postura um pouco mais combativa? Ao mesmo tempo, eu já emendando nessa pergunta, existe um preço de fazer o trabalho que você faz. Então, eu queria que você explicasse essas duas vertentes aí. Cara, assim, na verdade, acontece que, como advogado, né, ou até como cidadão, muitas ações foram propostas como cidadão, elas são feitas e eu tenho legitimidade até certo ponto para propor algumas medidas. Vou dar um exemplo. Como cidadão e como advogado, eu posso propor ação popular, né, para poder corrigir alguma injustiça, alguma coisa errada, alguma arbitrariedade. Mas existe um rol de coisas que eu posso fazer, eu não posso fazer todas. E tem um exemplo prático aqui também da ação civil pública, que é outro tipo de ação de caráter coletivo popular. É um pouco mais técnico, mas eu vou chegar numa parte mais didática. Nessa parte aqui, só algumas pessoas podem propor. Ministério Público, mesa diretora da Câmara dos Deputados, Defensoria Pública. Algumas entidades têm legitimidade para propor. Então, o que acontece? Tudo que podia fazer aqui como advogado, tudo que podia fazer como cidadão, eu fiz. Eu entrei com a ação popular que cassou os planos vitalícios dos deputados, ex-deputados independentes. Foram mais de 40 milhões de reais que a gente economizou para os cofres públicos aqui do Distrito Federal. Eu entrei com a ação popular que suspendeu a negociação escusa do governo do Distrito Federal com o aeroporto, a gestão privada do aeroporto. Foram 200 milhões de reais. Eu entrei com a ação popular que você citou aí, que a gente garantiu travar a discussão na Câmara Legislativa de 90 bilhões de reais do Fundo Constitucional que vem para o Distrito Federal. Sim. Então, assim, foram ações que eu fiz como cidadão e como advogado. Só que eu tenho um limite, por exemplo, eu entrei com várias liminares para conseguir leite de UTI, ambulância, medicamento de urgência para o povo. Mas como atuando na política, a gente consegue fazer mais. Sim. E o ruim é porque a gente olha, vê que tem como ser feito, só que os políticos, e eu vou fazer uma crítica construtiva, os políticos, eles sabem que tem que ser feito, sabem como fazer, mas não faz. Porque falta boa vontade. O que mais te... Falo pra caramba, né, velho? Não, mas você é o convidado, pode ficar à vontade. O que mais te irrita na estrutura do poder do DF? Cara, o que mais me irrita, porque é tanta coisa que me irrita na estrutura de poder do Distrito Federal, mas vou te falar assim, eu podia falar várias coisas, eu podia falar sobre o nepotismo, eu podia falar sobre o apadrinhamento político, eu podia falar sobre a nomeação
com falta de competência técnica, só por interesse pessoal de poder. Poderia falar tudo isso, mas eu prefiro falar que o que mais me incomoda hoje, o que deixa visível a inquietude da minha alma, é a falta de coragem da Câmara Legislativa. Porque eles foram eleitos para defender o povo, eles não foram eleitos para defender governador, eles não foram eleitos para ser puxadinho do governo, eles não foram eleitos para negociar cargo, para negociar contrato no governo, eles foram eleitos para representar o povo. E o povo está na rua morrendo, nas filas dos hospitais. O povo, olha, hoje nós temos todas as prioridades de qualquer governo colapsadas. Sim. A saúde está a crise, que eu não preciso nem falar, que é matéria nacional e internacional. A segurança pública foi criticada pelos Estados Unidos. Sim. E a educação está em greve. Os 3 pilares de prioridade de qualquer Estado, que pretende, no mínimo, se manter, estou nem falando em progredir, todos eles estão colapsados no Distrito Federal. Sim. E a Câmara Legislativa não fala nada de forma efetiva, não cobra o governo, não vai para cima do governo. Então, hoje, na estrutura de poder do Distrito Federal, a covardia da Câmara Legislativa me impressiona, porque eu tenho certeza que porque eu já acompanhei as outras, essa é a pior legislatura. Nós temos os piores, desculpa, eu preciso ser sincero, nós temos os piores deputados da história do Distrito Federal. Certo, vamos falar um pouquinho, você falou aí sobre os pilares desses questionamentos. Até vi uma pesquisa que saiu hoje do Observador, da UNB, Universidade aqui de Brasília, falando que em termos de percepção da população, a saúde é o maior problema aqui do Distrito Federal. Queria saber se, obviamente, você concorda com essa, porque é a sua percepção, mas ao que você atribui toda essa dificuldade do governo de solucionar esse problema da saúde, que é quase crônico, porque são de vários anos, né? E é uma percepção geral da população. O que mais me entristece, Rani? O que mais me entristece é que tem como resolver. Como eu falei, quando eu atuei no Amazonas durante a Covid, quando eu fui para lá, eu fui ajudar a cuidar do gabinete de crise. A primeira coisa que tem que fazer é assumir, realmente nós estamos em crise, já vem, igual você falou, de vários governos, aqui tá ruim, e nós vamos dar um jeito de resolver. O problema é que o povo está morrendo, o governo está fingindo que não está vendo. O Gustavo Rocha, vou repetir aqui, corro o risco de ser enfadonho, o Gustavo Rocha disse que não tem crise, né? Não tem crise. Então, assim, a saúde, cara, primeiro penso eu que deve ser a prioridade. A gente está falando da vida das pessoas. A gente está falando ali de você garantir o básico do básico. Se tem uma coisa que eu acredito que o Estado deve se esforçar ao máximo para poder garantir, é a vida e a saúde das pessoas. E aí eu falo isso porque eu estou na ponta, né? Nós somos o Direito do Povo, somos 36 advogados, a gente atua de forma voluntária para a comunidade carente, que não tem condição de contratar advogado. Eu vou querer que você explique um pouquinho sobre o que é o Direito do Povo, aproveitando. Tá, vou explicar, mas só para finalizar. Então, assim, por que a saúde hoje eu vejo como o pior problema desse governo, e não posso tirar aí a responsabilidade dos governos anteriores, mas esse governo atual, ele prometeu acabar com o IGES. Ele prometeu, foi promessa de campanha, tem gravado, eu já distribuí isso por tudo que foi lugar. Em vez de acabar com o IGES, quando ele viu que era lucrativo, né, do ponto de vista escuso, ele fez aumentar por mais 10 vezes. Como é que você bota o dono de uma empresa que paga a própria empresa para poder gerenciar a saúde, cara? O Juracy não pode, desculpa, não tenho nada contra ele, mas ele não pode ser o secretário de saúde, tanto é que o Tribunal de Contas acabou de afastar ele. Sim. Então, o problema que eu vejo é porque o governo resolveu negociar a saúde, negociar a vida do povo e o sangue do nosso povo aqui do Distrito Federal. Certo. O que você sugere para resolver as questões relacionadas à saúde do DF? Olha, primeiro lugar, como eu falei, ele tem que assumir a crise e tem que começar a propor algumas melhorias. Vou dar um exemplo aqui que a gente vive muito. Eu, como advogado, nós entramos aí, como eu falei, com várias liminares para poder conseguir o TI, só que tem um gargalo, né? Uma das coisas que mais atrapalha a saúde do Distrito Federal chama-se Centro de Regulação. No Centro de Regulação é onde passa tudo, né, principalmente relacionado a leito de UTI, cirurgia de urgência, tudo que é procedimento médico de saúde passa pelo Centro de Regulação. E aí lá nós temos 2 problemas graves. O primeiro,
né, é a falta de transparência. Ninguém sabe o que é prioridade, ninguém sabe qual que chegou primeiro em ordem cronológica, ninguém sabe de nada, ninguém sabe se um deputado ligou e pediu para passar alguém na frente, ninguém sabe porque não tem transparência. Chega lá, é uma caixa de Pandora, ninguém sabe o que entra e muito menos o que sai. Eu, que sou advogado, já fui várias vezes lá para poder a gente tentar despachar uma liminar para falar, ó, a justiça está mandando internar, a justiça está mandando conseguir medicamento. Aí vem o segundo problema. Como que o centro, que regula toda a parte de urgência e emergência relacionada à nossa vida e à nossa saúde, só funciona em horário comercial de segunda a sexta, cara? Então quer dizer que se o cara for morrer de sábado para domingo, não, ele só funciona segunda-feira. Agora só abre. Então, assim, isso são exemplos práticos básicos aqui de como isso afeta lá na ponta. Porque se a gente não tem um centro de regulação aberto, tem que ter uma central 24 horas. Se a gente não tem uma central de regulação aberta 24 horas, passou das 10 horas, não vai ter liminar cumprida, ninguém vai ser internado. O cara tá morrendo, ele vai falar o quê para a saúde dele? Ô, saúde, não me atrapalha aqui agora, não posso morrer agora que o centro de regulação tá fechado. Morreu na hora do comercial. Então, morre em horário comercial. Então, assim, esse é um dos problemas que eu acho que já desafogaria muito a parte de urgência e a gente conseguia dar um atendimento digno para a população. Perfeito. Vamos agora para o nosso primeiro quadro. Leandro, por favor. Por trás da imagem, talvez eu queria que você descrevesse, porque nós estamos no YouTube, mas nós também estamos no Spotify, na plataforma de áudio. Então, para quem está só ouvindo, eu queria que você explicasse o que é essa foto. Cara, por trás dessa imagem aqui... Tá vendo, Pedro? Por trás dessa imagem aí tem um simbolismo muito grande, sabe? Isso aí foi uma santa ceia. Pena que cortou nossa pastora ali, mas eu vou lhe falar. Sim. É a Santa Ceia. Esse é o nosso pastor Leandro. Você é evangélico? Sou evangélico. Sim. Esse é o pastor Leandro Gonçalves, fundador e presidente da nossa igreja. Aqui o diácono Jorge, diácono PC e diácono Marco Vicente, que virou presbítero. E aqui estava a nossa pastora Patrícia. Lá atrás a pastora Meire, mãe do pastor Leandro. E essa foto é simbólica, cara, porque eu acho que esse foi um dos últimos momentos que eu posso dizer sobre a minha paz espiritual, pelo que eu me recordo. Eu fui ungido, fui batizado nessa igreja, foi esse pastor que na época... Ele é aqui em Brasília? Isso, aqui no Distrito Federal, ali perto do Riacho Fundo. Igreja pequenininha, pentecostal, aquela que roda, sim. Reteté, do poder, que fala em línguas, essa mesmo. E aí acontece que esse pastor, que era o líder da igreja, ele faleceu. 34 anos de idade, deixou 2 filhos pequenos e uma esposa, profeta de Deus. E aí, esse momento era um momento que a gente tinha muita paz. E tinha muita paz na igreja. Depois que ele saiu, muita coisa ruim aconteceu, as pessoas brigaram, né? Eu tenho certeza que não é o que o nosso pastor queria. Né? Pelo menos foi o que eu aprendi com o líder que me batizou, o líder que me ensinou e que me trouxe doutrina evangélica. Foi o pastor Leandro. E eu tenho certeza que ele não queria que tivesse essa briga entre os irmãos, entre os familiares. Então, para mim, essa foto, por trás dessa imagem, tem um simbolismo muito grande. Ele foi o pastor que eu vi Deus levar, foi o pastor que me orientou por muito tempo aí. Depois que ele faleceu, deixou uma falta muito grande para todos nós membros, independente de qualquer situação. Essa foto, por isso que eu falei que ela tinha uma história muito bonita, era muito simbólica para mim. Interessante. Vamos seguir agora, entrar no bloco, falar um pouquinho sobre o governo, a indústria da multa, que é uma pauta que você acompanha bastante, e também a vice-governadora e propensa candidata ao governo do Distrito Federal no ano que vem, Celina Leão. Primeiro eu quero saber por que é que você diz que o governo ibanês é o governo EAD. Você pegou, né? Ou esqueci o Ibanoca que eu ia trazer para você. Cara, governo EAD. É porque é um governo que só governa à distância. É um governo que não conhece o povo, não conhece as ruas, não conhece a população, não sabe dos problemas, também não faz questão de saber. E é um governo que a cada situação está viajando. Não sei se você já percebeu, nas maiores crises que nós tivemos na gestão dele do Distrito Federal, nunca ele estava aqui, sempre era vice-governadora, né? Ou de janeiro, certo ou errado, ele não estava aqui, ele estava viajando. Depois, quando aquele rapaz lá foi soltar os fogos no STF, deu uma crise institucional, ele estava onde? Estava viajando. Cada semana que passa ele está na Grécia, está em Portugal, tá? E assim, ele é o governador, alguém precisa governar essa cidade. E o povo está sentindo essa falta de governo. E eu digo que ele está governando, mas ele está governando à distância. A verdade é que ele não gosta de ficar do Distrito Federal. Ele não gosta do Distrito Federal. Não sei nem por que virou... Aliás, sei por que virou governador. Foi para negociar, inclusive, a vida e a saúde do povo, né? Mas o governo é por isso. Porque ele só governa à distância. Não conhece a cidade, não gosta de andar na cidade, não gosta de estar perto do povo. Por isso que é governo EAD. Você faz críticas muito contundentes ao governo ibanês. Entretanto, o governador ibanês foi o único aqui na história do GDF que conseguiu se reeleger. Como você explica isso? Acho que os outros eram
muito ruins, Ibanez fez mais do que os outros fizeram. Como você explicaria esse comportamento eleitoral da população do GDF em relação a esse governo Ibanez-Celina dos últimos quase 7 anos? Eu acredito aí que foram 3 coisas principais. Lógico que a eleição é sempre uma multiplicidade de fatores, mas eu acho que 3 coisas foram as principais. Primeiro, as gestões que vinham anteriores eram a gestão do Agnello e a gestão do Hollenberg. Então, o parâmetro era muito baixo. Para quem não tem nada, metade é o dobro. A verdade é essa. A segunda questão é a falta de liderança. Eu percebo isso na rua. O Distrito Federal não sabe, mas é o que é ter uma pessoa liderança com espírito de liderança aqui nessa cidade. Igual já tiveram, gosta ou não gosta, o Arruda, gosta ou não gosta, o Roriz. São pessoas que tinham um posicionamento firme e sabiam como tratar o povo porque conheciam o povo. Sim. Em terceiro lugar, aí eu vou me reservar o direito de falar em juízo depois, mas foi uma situação muito atípica, sabe? A gente estava num partido político que, de repente, o partido que iria nos dar legenda ao governo, ao deputado federal, de uma hora para outra decidiu não conceder essa legenda. Certo. Isso eu prefiro explicar depois com mais calma. Certo. Mas nós estávamos no União Brasil, né? Nosso pré-candidato ao governo se chamava Antônio José Regufe, o ex-senador Regufe, e de uma hora para outra ali tiveram alguns desentendimentos, alguns fatos políticos, que no dia seguinte da convenção ele já não era mais o candidato do partido. Hoje o Partido União Brasil integra a base do governador EAD, inclusive tem o Detran, né? Tá na guarida, foi indicação do União Brasil, algumas lotéricas, algumas agências do BRB também estão na conta do União Brasil, a Secretaria de Mobilidade Urbana está na conta do União Brasil. Então, assim, são coisas que o povo do Distrito Federal ainda tem que descobrir, né? Mas eu acho que isso vai ser falado em breve. Mas eu acredito que foram esses 3 fatores, né? A falta de liderança, o parâmetro baixo dos antecessores do governo e essa questão aí que a gente precisa entender na justiça. Vou poder explicar depois. Certo. Você falou agora sobre essas questões partidárias relacionadas. Eu aproveito para perguntar, hoje o senhor tem alguma filiação partidária? Boa pergunta. O pessoal, é engraçado, cara. Eu não sei o que o povo tem na cabeça, né? Porque chega na época da eleição e fala assim, nossa, só aparece na época da eleição. Aí ele reclama, né? E se a pessoa faz, igual eu faço desde 2015, nunca fui candidato, serei candidato agora, fala assim, tá fazendo isso de forma antecipada, por que você quer ser candidato? Peraí, decide. Ou você quer o cara que aparece na eleição, ou você quer o cara que tem portfólio que tá fazendo. Então, como eu não ligo muito pra crítica, e eu sempre fiz, né? Sim. E nunca fui candidato, então eu pretendo sim. As pessoas falam, você tá falando isso? Sim, eu pretendo, nunca neguei pra ninguém. Podemos dizer que o senhor é pré-candidato? Não, porque ainda quem vai decidir ao cargo que eu vou concorrer não sou eu. Sim. São 3 pessoas e não são da Trindade. São 3 pessoas que vão decidir aí. A primeira direto do trono é o Senhor dos Exércitos, né? Depois o povo que vai dizer. E terceiro, tá ali do lado. A Shaik, a esposa do Dr. Vicente está aqui. Então ela tem uma pessoas e não é Pai, Filho e Espírito Santo, não. É o Pai, né? É o povo e a patroa. Então, e aí, assim, mas eu pretendo sim. Eu pretendo lançar em breve minha pré-candidatura. Estou filiado, respondendo a sua pergunta de forma plena, estou filiado no Partido da Renovação Democrática, PRD 25, que é fruto da fusão PTB mais Patriota. E em breve tem uma novidade aí que pode ser até furo de reportagem, não sei se saiu em algum lugar, mas dia 11, agora de junho, nós vamos fazer a federação entre o PRD Nacional e o Solidariedade. Aí, se você me permitir, esse corte aqui vai ficar sensacional. Como eu falei para você, nós estávamos no União Brasil em 2022, eu acompanhando o senador Regufe, que foi um cara que me ajudou a entrar na política, né, com um pensamento muito consciente. Então, eu acompanho ele desde 2010, né, desde quando ele era deputado distrital aqui, eu acompanho, e ajudei a fazer campanha, sempre apoiei, né, de graça, nunca tive cargo, nunca tive emenda, apoiei porque eu acredito no projeto dele. Em 2022 não seria diferente, eu iria apoiá-lo e ele viria para governador. Foi o senador mais votado da história do Distrito Federal e um dos maiores a nível proporcional no Brasil, com certeza teria segundo turno. Não foi naquele momento, né? Aí eu falei, meu amigo, o acaso é o álibi do destino. Não foi agora, porque não era para ser. Quem resolve não é a gente, é como eu falei, a primeira decisão vem do alto. Então não foi naquele momento. E aí, quando começou esse processo político, ele já soltou um tempo de TV, saiu com a imagem dele.
Lá atrás ele falava, Vicenzo, calma, não filho em partido nenhum, né? Aí eu falei, vou pro PRD. Ele, não, calma, Vicenzo, tá cedo, não vai perder. Eu falei, meu amigo, eu vou. Eu não tenho 800 mil votos igual você tem, eu preciso, né, filiar, preciso estreitar a relação aqui. E entrei no PRD. E ele foi pro Solidariedade. E o acaso é o álibi do destino. Aonde a gente ia imaginar, né? Lá atrás, que os dois partidos, depois de muito tempo depois, que não tinham, né, não tem nem pensamento ideológico parecido, iam se unir para fazer uma federação. Eu costumo dizer, eu falei, Regufe, o nome disso se chama drible da vaca. Eu tô fazendo o corta-luz aqui, a bola foi para um lado e a gente foi para o outro. Mas lá no final, no drible da vaca, a gente se encontra. Então, dia 11 nós vamos ter esse encontro do drible da vaca. E eu acredito, né, gostaria muito que o Regufe fosse candidato, eu acredito que ele tem tudo para ser, que ele é a bola da vez. Mas isso vai depender dele. Agora, uma coisa é certa. De novo, nós vamos caminhar junto. Né? E eu vou ter muito orgulho de fazer uma caminhada com o senador Regufe, que foi um nome histórico aqui para o Distrito Federal, porque entrou com a mão limpa e saiu com ela limpa. Certo. Nós temos, vamos entrar aqui já nesse cenário do Distrito Federal, certo? Você acabou de falar sobre o Regufe, que é um nome sempre muito lembrado aqui em todas as pesquisas. Nós temos já 2 pré-candidatos, digamos assim, que é a atual vice-governadora Celene Leão, que será, inclusive, será governadora em exercício, provavelmente, à época da campanha, e candidata à reeleição. E nós temos também o Ricardo Capelli, que é uma liderança do PSB, que muito provavelmente também já podemos dizer que é um pré-candidato ao governo. E o Graz, tem um Graz também. E o Leandro Graz. Eu vi o Graz falando que ou sai ele ou sai o Capelli e eles podem entrar num consenso, né, que seria um PV-PSB. Nesse cenário, com esses candidatos, existe alguma possibilidade de que você esteja no palanque de algum deles? Desses 3? Não. Sim. Sem chance. Sem chance. Não, meu partido pode ser que apoie, né? Mas eu tenho conversado muito isso com o presidente do partido. O partido é democrático, tem até na sigla. Uhum. E, por exemplo, tanto é que o meu partido tem um deputado distrital da base, que é o Rogério Morro da Cruz, um excelente deputado, mas ele é da base, né, do governo. Sim. E eu sou totalmente oposição. Então, assim, o partido é democrático. Se o partido for, desses 3 aí, eu acho mais do que improvável e impossível, né, você me ver no palanque. Com todo respeito, tá? Até gente boa, o Capelli, nós tivemos uma oportunidade de conversar, um cara gente boa, o Leandro Graz já conhecia, um cara super tranquilo, super gente boa. Celene Leão, sempre que tive a oportunidade também me tratou bem, muito embora eu seja oposição à gestão que ela faz junto com o Ibanez. E por que eu te falo hoje que eu não estarei no palanque nem de Celene Leão, nem de Ricardo Capelli e nem de Leandro Graz? Porque se você for analisar esse cenário é muito triste, cara. Esse cenário é olhar para o passado, esse cenário é olhar para trás. Por quê? Eu estou falando do Capelli do PSB, que teve um governador que foi o Hollenberg. Ruim. Estou falando do Leandro Graz, do PT-PV, que teve um governador, Agnello. Ruim. Nós estamos falando de Celina, né, que comandou junto com o governador Ibanez uma chapa, né, e um governo ruim. Então, falar desses 3 candidatos é falar do passado. Então, o que eu quero? E o que eu acho que é uma oportunidade para o Distrito Federal na próxima eleição é parar de olhar para o passado, parar de cometer os erros do passado, né, e começar a olhar para o futuro. Não é olhar para a direita, olhar para a esquerda, é olhar para frente. Esses candidatos que nós estamos olhando para trás, né, mesmo que tenha gente da esquerda, da direita, mas é olhar para o passado. Com todo respeito, como eu falei. Sim. Acho que tem pessoas competentes ali, pessoas muito vocacionadas, mas o governo que eles estão hoje representando, os partidos que estão representados por eles, são partidos que representam um passado tenebroso do Distrito Federal, que eu acho que a gente não quer voltar mais. Certo. Falamos sobre pré-candidatos ao governo do DF. Já vou aproveitar aqui. Nós temos também pré-candidatos, inclusive 2 vagas agora importantíssimas, que é para o Senado Federal. Como pré-candidatos aqui nós já temos a Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores, Ibanez, né, do MDB, Michele Bolsonaro, muito provavelmente pelo PL, e Leila e Isalci, muito provavelmente podem optar por seguir e tentar novamente também uma reeleição. Dentre esses candidatos, existe algum que tenha a simpatia do senhor? Olha, eu tive algumas oportunidades, eu recebi um prêmio junto no mesmo dia que a Michele Bolsonaro estava recebendo. Nas 3, 4 oportunidades que eu tive de conversar, de ouvir ela falar, eu vi uma mulher preparada. Ela é de Ceilândia. Ela teve uma experiência ao lado do ex-presidente da República, uma experiência política que talvez muitos senadores nunca tiveram. Então eu não posso negar a capacidade política dela, não posso negar a capilaridade, a musculatura
política que a família Bolsonaro tem, e ela inclusive, né? Então, é um nome que me agrada, né? Sim. Se realmente O senhor estaria em um palanque com Michele Bolsonaro? Estaria. Com a Michele Bolsonaro, sim. Sim. Com a Michele Bolsonaro, sim. Faltou talvez um nome aí que filiou no Partido Novo, que é um cara também que aí eu estaria com prazer. Conheço pouco, mas pelo pouco que eu conheço, eu estaria com prazer no palanque dele, que é o senador não, estou antecipando aqui. Pré-candidato. Pré-candidato ao Senado. Desembargador Sebastião Coelho. Ele Sim. filiou no Partido Novo, é também uma pessoa que vem da Justiça, é um cara que sempre mostrou um posicionamento firme e contundente, e eu gosto de pessoas corajosas como ele, que tem enfrentado, né, os abusos das decisões da Suprema Corte. Então, eu acho até que o nome dele, com todo respeito a Michele Bolsonaro, mas eu acho que o nome dele, por ser servidor aqui do Distrito Federal, ter sido juiz, pela experiência que tem, eu gosto muito do nome do Dr. Sebastião Coelho ao Senado, né? Se não tiver nenhum outro nome, principalmente relacionado à direita, né? Como eu falei, não acredito muito de colocar em caixa direita ou esquerda, mas eu me identifico muito mais com as pautas da direita, com o livre comércio, né, com o conservadorismo, do que as outras da esquerda. Certo. A gente entrou nessa pauta, antes de a gente entrar nessa pauta do Detran, vamos caminhar um pouquinho também para a pauta da política nacional. O senhor, reconhecidamente, é um pré-candidato, digamos assim, e também muito atuante em pautas da direita, certo? Como é que o senhor avalia o governo PT, governo federal, presidente Lula, Lula 3, o que você avalia, como você avalia essa gestão dele em âmbito nacional, mas também aqui no que diz respeito ao GDF? No âmbito nacional, assim, acho até difícil falar alguma coisa que não seja contra, porque realmente é um governo muito ruim. Criou-se uma expectativa muito grande em cima do Luiz Inácio Lula da Silva na primeira eleição, né, na segunda, que já estava mais ou menos, no final já era Dilma, e aí desandou tudo e a gente chegou onde chegou. Eu não posso, e aí eu não tiro isso, cara. Se tem uma coisa que eu não falo é sobre, não ganhou na urna. Eu acho que ele ganhou na urna. Sim. Eu acho que o povo brasileiro vota errado ainda. O povo brasileiro tem vergonha de falar que votou no Lula, mas como o voto é secreto, foi lá, apertou 13 e confirma, porque achou que ia ter picanha e cerveja na geladeira. Sim. E a gente está vendo que não teve. O negócio é porque a polarização que atrapalha muito o Brasil estava latente nessa eleição. Então, ou se era Lula ou se era Bolsonaro. Sim. Não tinha meio termo. Então, eu acredito que o Lula ganhou. Acho muito ruim a forma de governar do Lula, principalmente os nomes que ele escolheu para as principais pastas da República não são nomes bons e não são todos nomes técnicos, como eu acredito que deveria ser. Mas para o Distrito Federal, Lula é ainda pior, né? Sim. Eu vou juntar aí, nós tivemos aí o maior risco da história do Distrito Federal com essa dupla, né? Muito embora dizem que não caminham junto, mas essa dupla Ibanez-Lula foi muito ruim. Por quê? Porque por 2 vezes foi colocado em xeque, os senadores questionaram por que o DF tem um fundo constitucional. Nós somos a única unidade da federação que temos um fundo constitucional que é bancado por todos os outros estados, né? Todas as unidades da federação mandam dinheiro para o Distrito Federal pagar nossa polícia, nossa saúde, nossa educação, nosso tribunal. É tudo pago pelo resto do Brasil. Então a gente também tem uma responsabilidade muito grande com a nação, né, de retornar serviço. Quando eles percebem que a gente não está conseguindo cuidar nem da crise da saúde do nosso povo aqui, eles vão falar, alguma coisa está errada. E por 2 vezes, e agora recentemente o senador Eduardo Braga do Amazonas e o senador Omar Aziz questionaram e falaram, será que a gente tem que mandar dinheiro mesmo para o Distrito Federal? Para quê? Para enriquecer governador? Para enriquecer governo? Para enriquecer político? Porque o dinheiro não está sendo bem, não tem a gestão e a administração boa do dinheiro que o Brasil manda para a gente. Então, por 2 vezes, por incompetência do Ibanez, né? E por eu vou usar uma palavra chula, mas por incompetência do Ibanez e pelo tesão que o PT e o Lula têm no Fundo Constitucional do Distrito Federal, quase a gente perde aqui o principal fundo de manutenção dos nossos serviços públicos. Então, eu acho que é muito ruim o governo PT para o Brasil e também para o Distrito Federal. Certo. Agora a gente vai voltar novamente falando sobre o governo ibanez, e uma pauta que você também se destacou muito é o que você chama, o que na verdade inclusive saiu na mídia diversas vezes, de indústria da multa do DF. Explique aí para o nosso ouvinte o que é essa indústria da multa do DF. Cara, a indústria da multa é um negócio assim absurdo que ninguém bateu de frente até hoje. Um negócio impensável, né? A gente percebe que existe uma eficiência seletiva. O que é isso? Para poder multar, todos os sistemas do Detran funcionam, são ótimos. Ótima qualidade, tem guicho se precisar, tem viatura para poder... Excelente, tem que ter. O problema é que quando você vai fazer um serviço,
o sistema está fora do ar, o negócio não anda, não dá para fazer, você tem que tirar a carteira, não sai, não é aqui que atende, tem que marcar atendimento, chegou sem horário marcado, não atende. Então, assim, é uma eficiência seletiva. Só funciona para punir, para tirar dinheiro do povo, né? Para funcionar a indústria da multa. Agora, para prestar o serviço para o povo, não funciona. E aí eu vou até aproveitar aqui o embalo, que eu não sei para que gasta tanto dinheiro naquele Detran. Esse dinheiro tinha que ir para outro lugar. Eu fiz uma sugestão aqui na época, que eu não sei se você sabe, e vou fazer uma pergunta. Você sabe por que cargas d'água o Detran tem helicóptero? Para multar do alto, só se for. Porque não existe a menor lógica, cara. E aí o Detran do Distrito Federal tem um helicóptero, o Corpo de Bombeiro tem helicóptero e a Polícia Militar não tem. Mas peraí, não é melhor você botar o policial militar para ir atrás de bandido com helicóptero? Não, mas o Detran precisa de helicóptero. Então, qual foi a minha sugestão? Vamos liberar o helicóptero do Detran pro SAMU, porque eu acho que ele salvando vida, e o SAMU não tem um helicóptero aqui. Então, assim, vamos liberar o helicóptero do Detran pro SAMU usar. E é engraçado que eles fazem mal propaganda, já viu? Quando eles vão pegar um coração, eles falam, helicóptero do Detran foi pegar um coração. Era para pegar 200, não era para pegar um, era para pegar 200. Tem dinheiro para poder fazer gestão e deixar à disposição o helicóptero para o SAMU. Por último, prometo que eu vou falar por último Detran, quando eu começo a falar, meu coração se alegra. Olha só, a gente tá vendo que o povo, os policiais militares, cara, às vezes eles fazem vaquinha para poder fazer a manutenção da viatura, para poder fazer revisão, trocar pneu e tal. Às vezes não tem nem a viatura da polícia, não tem, os órgãos básicos e principais não tem. E o Detran tá cheio de viatura novinha, um negócio top lá, cara. Pra que esse tanto de viatura? Para que esse tanto para que helicóptero, né? Vamos fazer o seguinte, aí eles falam assim, o Vicenzo é contra o Detran, ele só quer coisa ruim pro Detran. Não, eu vou propor um negócio aqui bom pro Detran, pela primeira vez, viu, gente? Exclusivo, tá aqui exclusiva, viu, tem corte bom aqui. Mas eu vou pela primeira vez propor um negócio bom pro Detran, uma melhoria, aqui sendo propositivo. Eu vou propor que o Detran, né, entregue as viaturas tudinho pra polícia, e quem precisa ter viatura é a polícia. E coloque um drone, né? Olha só, não quer monitorar, já tem uns dronezinhos, mas dá as viaturas para a polícia, né? Vicente, você vai dar ideia aqui pro pessoal monitorar de drone. Meu amigo, você acha que você não é monitorado por esse espardal, não? Agora, o problema é que o drone a gente consegue acompanhar em tempo real e consegue recorrer da nossa multa, porque lá vai estar todos os dados. Essas maquininhas, eu não confio, para mim é caça-níquel do Detran. Então, no drone você vai falar, pô, mas aí vai multar mais. Vai multar melhor. Não. Ele vai multar e ele vai dar transparência para que a gente possa recorrer. Porque hoje, se você for recorrer do Detran, meu amigo, quem julga é o próprio Detran. Eu estou quase chamando o Detran de Alexandre de Moraes. Porque ele é a vítima, ele é o autor, ele que denuncia, ele que recebe a denúncia, ele que julga, né? Ele faz tudo. Então, é uma sugestão. Dá essas viaturas aí para a Polícia Militar, para um órgão que tem mais efetividade. Certo. Vamos falar mais um pouquinho sobre eu sei que você gosta dessa pauta. Você acha que, falando um pouquinho sobre a política do DF, sobre a atuação do governo Ibanez Celina Leão, a governadora Celina Leão representa a renovação ou a continuidade do trabalho do Ibanez? Eu acho que ela vai ter até um problema para poder resolver aí. Porque ou ela diz que vai romper com o governo Ibanez, que vai fazer um negócio diferente, ou ela diz que vai continuar esse aí do jeito que está, essa porcaria mesmo, né? E aí, se ela diz que ela vai romper com o governador, aí existe um problema político, né, muito grande para ela poder administrar. Se ela diz que vai continuar, né, com essa linha de governo, ela tem um problema com o povo, porque o povo não está gostando. A rejeição, não estou falando aprovação e desaprovação. A rejeição do Ibanez é muito alta. Então, assim, ela está no meio de uma encruzilhada. E ela vai ter que resolver, né? O problema é dela, ela que escolheu a chapa errada. Mas eu acredito fielmente que ela vai continuar. Eu acredito que ela vai continuar, até porque não depende só dela. Ela já deu uma declaração pública falando que vai manter os secretários, que vai manter o máximo das secretarias. E eu quero ver como é que ela vai administrar tanto ego e tanto político no mesmo lugar. Porque se já está tudo ocupado, não está tendo vaga nem para os deputados que estão tentando negociar. Você imagine o pessoal que ainda está querendo entrar. Como é que ela vai fazer isso? Sim, vai ser grupo de Ibanez ou grupo de Celina? Então ela vai ter que arrumar essa casa aí. Aí, melhor você perguntar para ela, que eu acho que ela vai ter dificuldade. O senhor acha que ela se beneficiou durante a intervenção federal, que inclusive o Capelli foi interventor, o Ibanez estava fora estava fora do Distrito Federal e ela ficou, como você falou já em diversos momentos, ela assumiu o governo em momentos importantes dos últimos anos. Então, você acha que ela, de certa forma, se beneficiou disso? Eu acho que ela não se beneficiou, talvez pela exposição midiática, mas não foi boa, né? Até porque, assim,
Qual foi o retorno prático e resultado prático que a Celina trouxe enquanto assumia governo? Eu não vi, né? Pode ser que tenha tido aí em algum lugar eles consigam achar, mas eu não vi efetividade nenhuma. Eu até brinquei esses dias que eu falei que é a vice-governadora Reborn. Eu não consigo encontrar isso. Não. Pegando a onda do bebê Reborn. Leandro, vamos aqui pro verdade ou mentira. Eu vou dizer uma frase e você vai me dizer se é verdade ou mentira. Tá certo? O senhor será candidato nas próximas eleições. Mentira, porque eu não posso nem falar sobre candidatura agora. É fazer a pergunta. Tá. O senhor é pré-candidato nas próximas eleições. Serei pré-candidato nas próximas eleições, verdade. Certo. Ibanez não governa, quem manda são os secretários. Verdade ou mentira? O Ibanez não governa, verdade. O GDF é um dos governos mais ineficientes do país. Verdade. A Câmara Legislativa é omissa. Verdade. Já tentaram te comprar? Verdade. Já te ofereceram um cargo para se calar? Verdade. O senhor vai disputar o Buriti? Mentira. Certo. Chegamos agora vamos para mais um bloco. Falar um pouquinho sobre Lula, direita e entrar mais um pouquinho nesse bloco nacional. Rapidinho. Mentira, eu não tenho essa pretensão, né? Mas vai que o povo quer. Né? Então, assim, eu pego mentira dependendo da época que você soltar isso aí vai que tá lá na pesquisa assim, Vicenzo, aí não. Mas não tenho essa pretensão. Vai que tá na pesquisa e que a Chay aprovou também, e a né? Chay aprovou e Deus falou, vá, meu filho, que é a hora. Esse aqui, Senhor. Então é isso. O senhor acredita que o Jair Bolsonaro é uma liderança nacional, ou talvez a maior liderança da direita? É uma liderança nacional, uma das maiores da direita. Eu acho que tem muita gente chegando. O Nicolas talvez comece a superá-lo agora. Sim. Muito provavelmente na campanha, provavelmente Jair Bolsonaro não vai poder ser candidato. Quem seria o nome que o senhor indicaria como um substituto para o Nicolas? Também não vai poder por causa da idade. Gosto muito do Tarcísio. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Gosto muito do Tarcísio. Acho que é um cara competente, um cara sensacional, extremamente preparado. Tecnicamente. E é muito ligado às pautas da direita. Gosto muito. Se pudesse ser o Tarcísio, eu preferia. Certo. Vamos de polêmica aqui. O senhor acha que o Bolsonaro errou se calar durante os atos de 8 de janeiro? O senhor estava aqui, o senhor acompanha tudo? Acho que ele errou, acho que ele deveria ter defendido ali, lutado até o final. Eu entendo toda a dificuldade, mas assim, o Bolsonaro vai acabar sendo preso por um negócio que não fez e quando deveria fazer, ele acabou decepcionando as pessoas. Inclusive, assim, eu fui bolsonarista. Em 2018 eu ia pra rua com a bandeira, né? Só não gostava de mito, porque não é muito a minha ideia. Mas eu ia apoiar, acreditava, votei no Bolsonaro, apoiei Bolsonaro. A partir do momento que ele começou a desviar do caminho que deveria, né? A transigir em princípios e valores, aí eu falei, não apoio mais não. Né? Certo. O senhor falou sobre o Bolsonaro transigir entre princípios e valores. O senhor tem uma postura antissistema, que é uma característica que o Bolsonaro também tinha quando era deputado federal e durante a primeira eleição. Né? Nesse sistema, nesse presidencialismo que nós vivemos, no presidencialismo de coalizão, né, é muito difícil. O senhor pode chegar lá com a melhor das intenções, mas o senhor sabe que sem um apoio, sem uma bancada forte, sem um partido forte, sem uma articulação forte, é praticamente, com toda a boa vontade que o senhor possa ter, praticamente impossível o senhor ter efetividade no governo. Então, eu queria que o senhor me falasse, né, em um cenário hipotético aqui, que o senhor disputasse algum cargo executivo, como o senhor lidaria com essas questões relacionadas ao mesmo tempo que o senhor tem uma postura antissistema, que cobra uma postura dos deputados, da Assembleia Legislativa, mas ao mesmo tempo que, quando se está no executivo, e isso aconteceu muito no governo Bolsonaro, né, acho que ele se deparou, foi um choque de realidade, quando ele chegou lá, que achou que conseguiria fazer como quer, mas sabe que no Congresso quem manda basicamente é eles, e depois dessas emendas impositivas eles mandam mais do que já mandaram. Então, como conciliar isso? Como conciliar essa vontade de fazer muito, né, e de ir numa postura antissistema, de ir numa postura que muitos candidatos, muitos presidentes não foram, mas ao mesmo tempo lidar com as peculiaridades, digamos assim, do próprio sistema eleitoral do Brasil. Olha só, primeiro, se você e eu sabemos de tudo isso, você imagina o Bolsonaro que ficou quase 40 anos como deputado. Sim. Então ele já sabia, né, que ele ia ter uma articulação maior.
O problema que eu vejo é nas principais decisões, né, que mais interferem, tanto do ponto de vista político quanto social, você deixar de fazer o que tem que ser feito. Né? E aí você prezar mais pela política do que pelo povo. E aí foi quando eu me decepcionei com o Bolsonaro. Como eu falei, eu apoiei Bolsonaro, mas me decepcionei quando ali nos principais momentos de decisão, de tomada de decisão, ele teve que fazer composições políticas que eu discordo. Certo. Então, O senhor poderia citar algum desses momentos? Claro. A promessa que ele fez, por exemplo, de nomear na primeira vaga do STF o Sérgio Moro. Meu pai, antes de morrer, me ensinou que o combinado não sai caro. Você acha que se o Sérgio Moro fosse ministro do STF, o Lula estava solto na eleição? Sim. Não estava. Então, assim, ele descumpriu um compromisso dele para querer agradar a classe política. Ele nomeou o Nunes Marques. Cássio Nunes Marques lá. Isso. Eu acho que foi Nunes Marques. Isso. Então, assim, ele nomeou Nunes Marques por interesse político, por articulação política. Tudo bem, tranquilo, faz parte. Mas aí era um momento de decisão que, inclusive, futuramente, eu acho que o eu do passado dele deve se arrepender até hoje. Sim. Porque se ele tivesse cumprido a palavra dele, nomeado o Sérgio Moro como ministro do STF, certamente o Lula não estaria preso, não seria nem candidato. Então, eu acho... eu até discordo, sabe? O pessoal fala assim, eles confundem muito a pessoa honesta com a pessoa boba, tola. A pessoa honesta, ela não precisa ser tola. Ela pode ser articulada. E eu acredito que a política ela tem que ser uma política articulada, sim. Tudo que for dentro do panorama republicano, legal, lícito e honesto, você pode articular. O que você não pode é transigir. Num momento crucial de decisão, você decidir pela política em detrimento do povo. Certo. Teria um outro momento que o senhor lembra que ficou decepcionado com alguma atitude do ex-presidente durante a gestão dele? Cara, tiveram vários momentos. Teve muita coisa que eu concordo que o Bolsonaro fez. Né? E tiveram várias outras coisas que eu discordo. Como eu atuo muito na justiça, eu acompanhei muito essas pautas jurídicas. A nomeação do Augusto Aras, né? Que ali ele precisava ter nomeado algum procurador-geral que pudesse garantir a autonomia do Ministério Público, principalmente do ponto de vista ideológico. Tiveram alguns momentos na pandemia, né? Que também me decepcionaram muito. Até pela forma como ele tratou a pandemia. Eu entendo que a questão da vacina, que era uma narrativa, entendo, e até posso concordar em certo ponto. Eu só não posso concordar ali da forma como o povo estava morrendo, estava... Ali eu discordo muito. Discordo das composições que ele fez, de nomear Ciro Nogueira. Ou seja, como é que você nomeia um cara que tem o histórico do Ciro Nogueira, né, de política, de velha política, e você coloca na casa mais importante. Então, assim, foram uma série de situações que eu discordo do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, e concordo com outras, né? Eu acho que a democracia é feita disso. Sim. E até para o senhor apoiar, não precisa concordar com 100%, né? Exatamente. O povo confunde. Se você fala assim, nossa, eu concordo com o Bolsonaro isso, eu concordo com o Bolsonaro isso, eu concordo com o Bolsonaro isso. Você fala assim, isso aqui eu discordo. É comunista. Isso é uma melancia por fora da cerveja, por dentro ser vermelho. Então, assim, você não pode discordar do Bolsonaro, porque senão você virou esquerdista. Sim. Então, isso eu acho ruim para a democracia. Tem muita coisa que eu concordo, mas tem pontos específicos que eu discordo. Certo. Como é que o senhor avalia, o senhor acha que o STF, o senhor como jurista, tem extrapolado as suas funções? Totalmente. Está rasgando a Constituição diuturnamente, fazendo política dentro de uma casa que deveria ser jurídica, envergonhando, né, a justiça do Brasil. Hoje nós temos a justiça mais cara do mundo, cara. Nós temos a justiça mais cara da face da terra. E eu desafio você perguntar para a direita e para a esquerda se a resposta não vai ser a mesma. Talvez uma das pouquíssimas pautas que eles concordem, que direita e esquerda concordam, é que nós temos um país injusto. Então nós temos um judiciário mais caro do mundo e a sensação da direita e da esquerda, de todo o povo, é de que nós temos um país injusto. Como é que explica isso? A justiça é mais cara e o país é mais injusto. Então isso é muito difícil, cara, explicar. Certo. Existe uma perseguição política contra a direita total no Brasil? Descarada. Sem vergonha. Sem escrúpulo. Por que o senhor atribui isso? Interesse político, interesse escuso, interesse econômico, interesse financeiro. Eu tenho total certeza disso. Deixa eu te falar, o Dallagnol foi caçado em 1 minuto, cara. Sim. Dallagnol foi caçado em 1 minuto. Tem um monte de gente corrupta lá que não vai caçado nunca. O senhor já teve ou tem medo de ser censurado? Já foi censurado várias vezes. Mas não tenho medo, não. Certo. Qual a diferença entre ser conservador, que o senhor defende, e o extremismo que muitos criticam? Cara, assim, é porque as pessoas elas nem sabem o que significa cada coisa e saem falando por aí. Se você for parar para pensar, ser conservador, como o próprio nome já sugere, é você conservar.
Quando você fala que você é conservador, é que você quer mudar as coisas não por meio de revolução, mas por meio de reformas. Então, eu sou a favor de que o Brasil passe por grandes reformas. Né? Mas revolução não. Revolução é progressista, revolução é de esquerda. Então, eu sou conservador. O problema é que as pessoas de extrema direita, que elas têm uma visão muito fechada, ou de extrema esquerda, que tem uma visão muito fechada, elas acreditam num dogma. Elas não acreditam numa doutrina. Elas não acreditam no que diz a literatura, no que diz a ciência. Elas acreditam num dogma. Isso, para a política, é muito ruim. Certo. Existe espaço para uma nova liderança da direita aqui no Distrito Federal? Mas tem alguma antiga? Não tem nenhuma antiga. Quem que é a liderança da direita? Ficaram amordaçados. Eu fiz um vídeo esses dias e o pessoal ficou bravo comigo. Porque o pessoal fala, nossa, Vicenzo, mas você fala da direita, fala de todo mundo, cara. Todo mundo tá errado, eu tenho que falar, tem essa missão. Mas por que eu tenho essa crítica à direita no Distrito Federal? Porque o governador fez tudo o que fez. E só quem se levantou contra os abusos do governo, AD, infelizmente, eu preciso assumir que foi a esquerda. A direita ficou amordaçada, caladinha. Na época da eleição, parecia um tigrão. E agora, na legislatura, parece um tigrinho que só quer saber de dinheiro. Não vou nem falar tchutchuca. Tá certo. Vamos agora para a pergunta do ouvinte. Eu deixei lá uma caixinha, pedi que mandasse algumas perguntas para você. Bora lá, Leandro. O que o senhor faria se fosse governador do DF? Cara, eu mudaria toda a estrutura do governo. Mas todinha. Todas as funções e secretarias. Mas, acima de tudo, eu colocaria uma gestão totalmente focada. Porque assim, cara, ninguém vai resolver o Distrito Federal inteiro em 2 mandatos. Não dá. Eu seria injusto com o Ibanez. Eu que tanto falo de justiça, preciso ser justo. Eu seria injusto de falar que ele vai resolver o Distrito Federal inteiro. Mas o que eu faria era focar 100% das minhas energias na saúde do Distrito Federal. Sim. Se eu fosse governador, eu cuidaria da vida e da saúde do povo em primeiro lugar. Sei da importância da segurança, da saúde, ou da educação, do transporte, da infraestrutura, tudo isso é importante. Mas enquanto tiver gente morrendo no hospital, enquanto tiver mãe perdendo bebê no hospital, enquanto tiver velhinha sendo torturada porque fica 2 dias sem comer na porta do hospital, sem atendimento, eu acho que a saúde tem que ser o número 1 prioridade. Então, eu focaria todos os esforços do governo em resolver a crise da saúde. Certo. Quem o senhor não aceitaria em sua equipe? Cara, quem eu não aceitaria na minha equipe? Tem algum dos secretários de governo hoje que o senhor não aceitaria? Se eu fosse governador? Sim. Se eu fosse governador, não aceitaria o Juraci da saúde, né? Porque ele é ligado ao IGES. Não aceitaria, quem mais? Na educação, que o pessoal está em greve, tem muita crítica, não paga os professores, não ajeita os professores temporários. Na justiça, Marcela Passamani, né, que aí, teria tanta coisa importante para fazer na Secretaria de Justiça, na Defensoria Pública, no PROCON, na hora, tanta gente querendo resolver as coisas, não tem. Então, assim, eu trocaria, praticamente, eu trocaria todo mundo. Eu acho que eu não aceitaria poucas pessoas. Tem gente boa, assim, mas de cabeça eu não estou lembrando, tem gente boa. Tá certo. O senhor já falou essa pergunta, mas com a pergunta do ouvinte, vamos dar uma olhadinha no seu pincelar novamente. O que o senhor pensa sobre o Fundo Constitucional e essa tentativa, como o senhor falou já 2 vezes, de limitação? Cara, isso é muito sério. O pessoal não entende a importância disso. Você imagina, é só no Brasil que a gente não se importa com a capital. Em todos os outros países, em todas as outras nações, o mais importante, o mais preocupante, o que deve ser modelo é a capital. Você imagina o que está acontecendo no Distrito Federal, aconteceu em Washington. Sim. Mas tem... Lógico, toda cidade tem as suas mazelas, mas o Fundo Constitucional é o que mantém essa cidade. A gente não pode nem brincar de discutir isso. Sim. A gente está aqui na capital para poder... E não vou nem longe não, tá? Vou nem falar de guerra, de invasão, de alienígena, não. Estou falando aqui de uma coisa séria. O crime organizado está entrando no Distrito Federal. Pelo Sol Nascente, pelo entorno. Eles estão se alojando aqui, inclusive é uma crítica que eu tenho de trazer faccionados para cá. Você traz o Marcola para cá, todo mundo fica ao redor dele. Sim. Eu sei porque eu enfrentei a organização criminosa, eu sei como é que funciona. E aí você deixa uma capital frágil, uma capital que pode ser... Cara, papuda ali, se der 15 minutos, o cara está no Congresso Nacional. Ele deixa a capital do Brasil sitiado. Se o crime, que é mais organizado do que o Estado, resolver falar, vamos tomar a capital, toma. Então, assim, isso aí é muito, muito sério. A gente não pode brincar com o Fundo Constitucional, não. É verdade que o senhor recusou alianças com políticos influentes? Onde? Próximo a Ilhandra.
Já teve medo? Não, então a resposta aqui não está aqui, mas você vai responder. Tá, É verdade que o senhor já recusou alianças com políticos influentes? Ah, já, demais. É demais. É até, assim, eu acho que você tem que ter personalidade, né, cara? Sim. Tem gente que... Respeito, cada um tem sua estratégia, né? Tem gente que, por exemplo, não tem voto da pessoa, tem voto de alguém. Por exemplo, Thiago Manzoni. Thiago Manzoni é muito difícil ter o voto do Thiago Manzoni. O voto do Thiago Manzoni é o voto do Bolsonaro. Bia Kicis. Ninguém vota, vou votar na Bia Kicis que eu gosto da Bia Kicis. Vou votar na Bia Kicis que eu gosto do Bolsonaro. Então, assim, quando você traz um político, né, a gente brinca, um medalhão, para você ser ali a sombra dele, é bom por um ponto, né? Você tá ali protegido, blindado, mas é ruim porque você fica na sombra do cara. Sim. Então, eu acho isso muito ruim. Certo. Essa daqui já teve medo real pela sua vida? Foi uma vez que eu pensei que eu ia morrer no Amazonas, viu? Eu já tive. Quando eu fui ameaçado lá no Amazonas, eu achei que eu já fui pedindo meu perdão, Senhor, pelos meus pecados. Perdoa, São muitos Senhor, ou são poucos? São bastante, sou pecador, Senhor. Cuida de mim, Pai. Pronto, vamos agora pro nosso quadro, que é o bate-bola rápido. Eu vou falar rapidinho e você vai dizer aí uma palavra, alguma coisa que vem na sua cabeça. Eita, Jesus. Um nome que merece respeito na política. Regufe. Um nome que precisa se aposentar. Ibanez. Uma lei que deveria ser revogada. Eita, uma lei que deveria ser revogada? A lei que institui o licenciamento obrigatório. Certo. Licenciamento seguro obrigatório. Uma bandeira inegociável. Justiça. Um erro do passado. Ah, foi bastante erro, viu? Brigar demais, né? Brigar toda semana. Brigo pra caramba. Um livro essencial. Ah, tem um bom. A Terra Prometida, Barack Obama. Certo. Um dia histórico. Um dia histórico. Um dia histórico. Ih, amor, A Chay tá aqui, viu? Então se Pois é, você quiser amor, dizer do dia do casamento, o dia do... Um dia histórico. Um dia histórico o nascimento dos meus filhos, né? Tem quantos filhos? 3. 3 filhos. Certo. Um sonho para o DF. Se libertar. O Distrito Federal precisa ser liberto dessa classe política aí, dessa casta de demônio. Uma injustiça que você nunca engoliu. Uma injustiça? Sim. Ah, cara, essa é da saúde. Essa daí não tá difícil demais, mas eu vou até o final, até as últimas consequências. Certo. Um hábito que você cultiva todos os dias. Um hábito que eu cultivo todos os dias. Paz. Um hábito que eu cultivo todos os dias. Falar de política. Falar de política? É. Uma frase que define a sua luta. E o Marco Vicenzo, pelo direito do povo. Um político que te surpreendeu positivamente. Um político que me surpreendeu positivamente. Precisa ser do Distrito Federal? Não. Cleitinho. Senador Cleitinho. Senador Cleitinho. Um valor que você jamais abriria a mão. Um valor que eu jamais abriria a mão. Pera aí, em poucas palavras. Cara, você lutar pela verdade. Sim. Esse aí não abre mão, não é porque eu não dou conta mesmo. Quando eu vejo, já tá no meio do caos. E para finalizar, uma denúncia que precisa vir à tona. Eita! Vou fazer a denúncia que precisa vir à tona, porque o povo não acompanha muito. Mas a denúncia que precisa vir à tona, que o povo precisa entender, que o DF, a gestão é feita pelo governo, mas não é do governo. Então, vou dar o exemplo prático da feira, porque o governador EAD está tentando de tudo tomar a Feira dos Feirantes. Teve uma eleição lá. A chapa que ganhou a eleição, né, eleita pelos feirantes, que lá trabalham todo dia, que ficam lá, esforçam, dedicam seu suor, seu labor, eles precisam ter o seu voto respeitado. Eu tenho várias críticas a serem feitas contra o governo ibanês, mas eu nunca tirei a legitimidade da eleição dele. Ele ganhou, ele é o governador. Então, certo. Que a gestão da feira possa continuar sendo feita pelos feirantes. Então, a denúncia é que o governo EAD do ibanês, por meio dos secretários, subsecretários, coordenadores, diretores, estão tentando, a todo custo, tomar a feira de todo jeito, de forma ilegal. Quem olhar o processo, se tiver no 5º semestre de direito, vai perceber que ali é um Frankenstein jurídico. E eles estão tentando, tem influência na justiça, estão tentando de forma administrativa, estão tentando de todo jeito. Até na internet, tá? Utilizaram a internet de instituição pública para poder ajudar a criação de instituição privada, que é a associação que eles querem consumar a feira. Eu nunca vi isso na minha vida. Como é que eu vou usar
uma rede social de um órgão público para poder apoiar uma instituição privada. Sim. É só no Distrito Federal que isso acontece e não dá em nada no final. Então, assim, essa é uma denúncia grave. Estão querendo passar por cima dos feirantes, estão querendo atropelar a gestão atual da feira e a desculpa é simples. Né? A desculpa é para ajudar, não. Mas o que eles querem mesmo é vender o teto da Feira do Guará para poder colocar energia solar e ganhar um dinheirinho da empresa, ganhar um dinheirinho todo mês. A verdade é essa, o negócio é que o povo não acompanha, não está conhecendo, eu estou aqui para esclarecer. Nós não vamos deixar, nós vamos até a última consequência. Se a justiça falar que a associação atual, a gestão atual tem que sair, tudo bem, né? Decisão de juiz, sentença se cumpre. Sim. Mas enquanto a justiça não determinar, nós vamos lutar até o último momento e até as últimas consequências para manter a vontade dos feirantes lá, que é a chapa que foi eleita. Né? Nós não vamos deixar vender o teto da feira. Perfeito. Tem alguma coisa que eu não lhe perguntei que o senhor gostaria de falar? Gostaria. Antes de vir para cá, até atrasei por isso, foi feito aí o pedido de cassação do deputado Daniel Donizete. E hoje, pelo que eu entendi, foi arquivado. Acontece que os documentos na Câmara Legislativa, por mais sigilosos que sejam, ele sai primeiro na imprensa. Eu que sou autor da ação, até agora não consegui ter acesso. Por que eles não me dão acesso para eu ver qual é a justificativa? Quem são os deputados que estão assinando para poder absolver e arquivar o processo de cassação do deputado? Para quem não acompanhou, do que se trata, qual é o objeto desse processo? Houve uma denúncia, na verdade várias denúncias graves, né, contra o deputado Daniel Donizete sobre assédio moral, assédio sexual, uma série de crimes ligados à dignidade sexual das mulheres. Veio tudo à tona quando ele deu em cima lá da Andressa Urach, isso viralizou no Brasil inteiro, e foi quando começaram a entender o que estava acontecendo. A Andressa Urach, ela tem voz, tem seguidor, tem dinheiro, ela consegue falar por si, mas tem muitas vítimas de assédio sexual, assédio moral e outros crimes ligados à dignidade sexual, que elas não têm voz, elas têm medo, que elas foram assediadas dentro do gabinete, cara. Olha a denúncia que a gente levou com provas, com documentação. Se não fosse o Ministério Público do Distrito Federal, não tinha também feito a denúncia na Justiça. A minha denúncia foi na Câmara, por quebra de decoro. E no Ministério Público foi na Justiça. Não é possível que tá todo mundo mentindo, tá todo mundo falando, olha, tá acontecendo isso aqui. E só o deputado tá certo, cara. Então, assim, o que eu peço é que a Câmara Legislativa coloque um pouco de lado o corporativismo e pare de defender e passar a mão na cabeça desse deputado. Porque agora, se realmente assinaram o arquivamento, se eu não me engano foram 5, 6 votos, essas pessoas que assinaram, esses deputados que assinaram para arquivar o processo do deputado Daniel Donizete, eles são responsáveis, solidários pelas condutas realizadas pelo deputado daqui em diante. Então, se amanhã esse deputado, né, for comemorar que arquivou o processo hoje, amanhã ele for comemorar, encher a cara, usar a droga que ele quiser, né, usar, e ele cometer algum assédio sexual, algum ato ilícito, é o deputado Daniel Donizete que está cometendo e ele que vai responder. Mas quem está homologando isso são os deputados que assinaram o arquivamento da cassação desse deputado. Então, que eles sejam também coautores dos atos ilícitos praticados pelo deputado Daniel Donizete daqui para frente. Porque eles estão dando a resposta para a sociedade dizendo que isso é normal, que não teve crime, que não teve assédio, que não teve quebra de decoro. Então, daqui para frente, que eles se responsabilizem também por esse deputado. Perfeito. Agora, vamos no quadro final, que é o Venda Seu Peixe. Tá certo? Eu quero que você deixe aí as suas redes sociais, deixe alguma mensagem aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Você pode falar diretamente com eles. Pronto. Então, para todo mundo que está assistindo, que está acompanhando aí o nosso trabalho, que você possa seguir nas redes sociais. O Instagram é VicenzosDF, TikTok, @VicenzosDF. Se você colocar @VicenzosDF, você vai me encontrar. E eu peço também que você possa dar atenção para o nosso projeto, né? Nosso projeto filantrópico chamado direitodopov.df.com.br. Já entra no site, já se cadastra como fiscal lá. Nós somos uma associação de advogados, hoje somos 36 advogados, todos voluntários, que a gente atende a comunidade carente, a pessoa hipossuficiente que não tem condição de contratar um advogado particular e não conseguiu acesso à justiça por meio da Defensoria Pública. Muita pensão alimentícia, lei de UTI, a pessoa precisa entrar na justiça. A gente faz esse trabalho voluntário para tentar, de alguma forma, garantir acesso à justiça e, ao mesmo tempo, pegar os novos advogados e colocarem eles para praticarem, né? Botar na prática, exercer justiça na prática. Então, você que puder, acompanhe @VicenzosDF, mas acompanhe também www.direitodopovodf.com.br. Você pode ser um voluntário, você pode ser um fiscal, você pode ser um advogado, um procurador,
que acompanha a instituição, que ajuda a população, né? E a gente faz todo o curso de formação gratuito. Se você quiser ser um fiscal, são 4 aulas, você vai aprender em 4 aulas o seu direito. Onde você pode gravar, quem você pode gravar, se você pode gravar autoridade, juiz. Eu ensino tudo para você com uma linguagem bem didática e bem dinâmica, para você aprender de uma vez por todos qual que é o direito do povo. Perfeito. Então, doutor Vicenzo, muito obrigado. Obrigado. Desculpa a demora, cara. Não, hoje foi não. uma bomba atrás da outra Não. e quando eu vi eu tava já... Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter aceito. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais um novo RAN Newscast, maior podcast de Brasília. Agradecer ao doutor Vicenzo e a gente se vê próxima semana. Show de bola. Gostou? Rapaz. Passa ligeiro, né?